Doutora Denise Albano, o desembargador Sebastião Coelho tem dito reiteradamente que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, que ele chama uma ditadura da juristocracia. Até que ponto essa ditadura da juristocracia pode favorecer o crescimento da criminalidade, da ocorrência de crimes no país? O que a gente chama de juristocracia, em que basicamente as leis no Brasil vão sendo aplicadas, manipuladas, conforme a vontade de ocasião, de quem decide e de quem é o alvo dessa decisão. Veja que interessante, enquanto temos, não é, criminosos perigosos sendo postos na rua, concessões de benefícios vários aí, perdão de dívidas, não é? Anulação de condenações com provas sobradas, porque é de se questionar, será que quase uma dezena de magistrados, na primeira instância, na segunda instância no TRF, com os desembargadores, ministros do STJ, será que todos se mancomunaram para condenar os criminosos da Lava Jato, inclusive o atual presidente da República? Então, enquanto temos uma caneta muito generosa para aqueles que cometeram crimes graves, nós temos aí pessoas que, eventualmente, terem depredado, mas que respondam pelo crime proporcionalmente, com justiça, com proporção, e pessoas que sequer se envolveram nos atos de depredação simplesmente por manifestarem a sua opinião, que estão presas, confinadas em casa, com uma tornozeleira eletrônica, ex-juíza, praticamente exilada, fora do país, com suas redes sociais bloqueadas, soube que recentemente até o ministro Alexandre de Moraes determinou que suas contas bancárias também fossem bloqueadas, o que é de uma desumanidade. Qualquer estudante de direito, ou eu diria qualquer pessoa de bom senso, sabe que as condições mínimas para a pessoa sobreviver, que é receber seu salário, e não se recebe o salário mais da mão do empregador, mas via depósito em conta bancária, e bloquear isso é condenar essa pessoa a uma morte. Já houve a condenação a uma espécie de morte civil, quando a baniram das redes sociais, que é a grande praça do debate público, para você exercer sua cidadania, como fazemos aqui agora, bem como agora querem condená-la à indigência, quando a Constituição protege a dignidade humana, quando as leis brasileiras garantem a impenhorabilidade dos salários e, por extensão, do que está como salário depositado aí em suas contas bancárias. Mas é essa situação em que vivemos, em que aquele que furta, que rouba, que corrompe, que é corrompido, se sente à vontade, porque afinal o recado é que no Brasil, volto a lembrar, parece que certos crimes compensam. Agora, aqueles que são acusados injustamente de praticarem crimes, simplesmente porque rejeitam que uma pessoa que já foi condenada por crimes graves volte à cena do crime, que também se manifestaram contra a atuação do que foi, principalmente o TSE, durante o processo eleitoral, que critica também, não é, aquelas caixinhas mágicas que tomam como um fetiche, que não podem ser criticadas e que simplesmente queriam exercer o seu livre direito à manifestação que a Constituição assegura. Essas pessoas não, são perseguidas, presas, desumanizadas, tratadas como terroristas, que é para exatamente passar a imagem, que são pessoas que não merecem qualquer consideração de respeito à lei. É um absurdo, mas, Sarivan, a história mostra. Por isso que eu digo,
e conclamo pessoas que de fato têm compromisso com a ética, têm amor à verdade e à justiça, que tirem a venda dos olhos para qualquer ilusão quanto ao que representa a esquerda no poder. É um desgoverno total. Veja que mais de 70% dos brasileiros, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros não conseguem dizer nada de programa, de projeto positivo para o país do atual governo. 1 de cada 4 brasileiros lembra de algo sobre o Bolsa Família, veja, lá do primeiro governo Lula, mas é um governo sem projeto de país. Volto a lembrar, o único projeto que eles têm é um projeto de poder, de eliminação de qualquer voz dissonante, de qualquer voz que se insurja contra os desmandos deles, que denuncie a corrupção, o aparelhamento, que são o selo, a marca registrada dos governos petistas, porque para eles competência, dedicação ao país, espírito público não contam. Competência, espírito público, compromisso em bem gerir, bem administrar, não. O que importa é se você veste a camisa vermelha, se você tem uma estrela para fazer tudo que o PT manda. Daí o aparelhamento total. E quando você olha para um caso específico, veja que a ex-presidenta Dilma ganhou como prêmio de consolação, quando Lula assume o poder e teve lá o impeachment, assumir a presidência do Banco dos tais BRICS, dos países aí, Brasil, Rússia, Índia. E Lula trabalhou muito, não é, para incluir também ditaduras. Mas é isso, Lula e Dilma têm essa representação da Sânia vingativa, autoritária. Um dos principais assessores de Dilma está licenciado, professor da UERJ, e que está com ela lá na China. Ele disse num programa, um youtuber, que quem é contra o regime comunista, como no caso, quem é contra o regime comunista chinês, que ele é a favor, sim, de que vá para um paredão, que seja morto, que seja assassinado pelo regime. Então, é esse tipo de pessoa que ocupa os escalões mais altos do poder. Mas torçamos para que as pessoas não se deixem dominar pelo medo, porque toda ditadura avança querendo se impor pelo pavor, pelo medo. Repare que essas penas tão altas é para dar um sinal para as pessoas. Olhe, você está sujeito a isso, não ouse se insurgir. Mas eles não são capazes de prender, de mandar tolher a liberdade de quase a metade da população brasileira. Então, eu conclamo a que pessoas tenham coragem. Volto a lembrar, tudo que aqui a gente diz, mencionamos fontes, temos as evidências materiais e não há mal que dure para sempre. Nenhuma ditadura se sustenta por tanto tempo se a população continuar com uma coragem de resistir, de denunciar. E eu acho que o momento é esse. Vamos ter uma manifestação no dia 25, certamente é uma data muito oportuna, porque haverá uma reunião do G20 no Brasil, dos líderes das 20 maiores economias do mundo, vários correspondentes internacionais, e é um momento, não por Bolsonaro, ainda que ele represente o que a gente imagina de um país com compromisso com a defesa da liberdade, com o progresso, de proteção da família, da ética na política, mas é pelo nosso país. Então, quem puder, que vá para São Paulo, que empune sua bandeira, que se faça presente por quem não pode ir e que dê esse grito que queremos um país livre, que queremos um país decente,
que não queremos mais essa juristocracia, esse conluio STF com o governo Lula oprimindo tanta gente. E eu espero que os próximos meses sejam decisivos para que a gente freie e com esse freio comece o recuo a essa escalada autoritária que já avançou tanto a passos largos em nosso país. Doutora Denise Albano, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas informações, análise muito bem contextualizada e fundamentada. Deixo a palavra para a senhora concluir. Obrigada, Erivan, mais uma vez, é um imenso prazer participar desse programa, agradeço esse espaço de liberdade, de defesa das liberdades que você e sua equipe franqueiam, e até a próxima quinta, com a graça de Deus, e uma iluminada quaresma, tempo de caridade, tempo de oração, tempo de penitência, mas também tempo de reflexão. A gente deve se voltar para o que nos espera, reconhecendo que somos pó e ao pó voltaremos, mas que nosso compromisso neste mundo é defender a verdade, é promover a justiça e, sem dúvida, também é um momento oportuno para reflexão. Sem nada de afogadilho, sem nada de exaltado, mas defender a justiça e defender a verdade, como diz Santo Tomás de Aquino, não é? Quem, não é, se cala diante do erro, aprova o erro. Quem se omite diante da verdade, sem dúvida, ajuda a mentira. Então, que a gente tenha esse compromisso de defender a verdade, de se opor ao erro, e assim persistamos.